Olá, queridos inscritos, queridas inscritas, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre uma carta achada, revelada, dos arquivos, aqueles arquivos secretos do Vaticano. Com certeza vocês já ouviram falar de que os arquivos do Vaticano teriam sido abertos para o público, né? São muitos arquivos, 85 quilômetros de prateleiras, documentos, papéis, imagens, livros, contendo cerca de 2 milhões de registros que a Igreja Católica acumulou durante 8 séculos. Por mais que a gente possa pensar que esses arquivos estão abertos, eles na verdade estão parcialmente abertos. É uma espécie de área muito bem guardada, que guarda detalhes que mudariam não só a história do cristianismo, mas com certeza de toda a humanidade. Lá seria possível encontrar informações como os evangelhos apócrifos, o código da Bíblia, o verdadeiro terceiro segredo de Fátima, documentos incluindo os relacionados à renúncia do Papa Emérito Bento XVI. Sem contar, é claro, contatos com seres UFOs, extraterrestres, enfim, que a gente sabe que também circundou a história do Vaticano. E para falar sobre isso conosco hoje está aqui o Hélio. Hélio, seja muito bem-vindo, porque este é o Pava e Hélio Respondem. Muito obrigado, Pava. Sejam todos muito bem-vindos também. Vamos juntos ver essas revelações. Esses arquivos eles foram criados para serem consultados principalmente pelo Papa. Com o passar do tempo, esses arquivos secretos do Vaticano se tornaram um verdadeiro depósito de documentos ligado aos mais variados processos, que envolviam a participação da Igreja Católica na defesa da fé cristã. Ali há 6 grupos de documentos, cúrias, dedicações papais familiares, concílios, ordens religiosas, mosteiros e confrarias, e dentre outros, certo? Lá há aposento com arquivos de índices, biblioteca, sala de restauração, biblioteca de fotografia digital, outro laboratório de informática, além do espaço administrativo, Mas o que há de secreto em tudo isso, E se a gente for ver em latim, arquivos secretos do Vaticano é Archivum Secretum Vaticanum. Neste idioma, secreto tem o significado de segredo, mas também tem o significado de secretário, ou seja, a pessoa de confiança de alguém. Então, assim, os arquivos secretos poderiam ser traduzidos como arquivos de confiança, certo? E isto porque, quando alguma dúvida surgia em assuntos relacionados à igreja, é a eles que os padres recorrem para esclarecimentos. Porém, eles assinam um cunho de segredo por trás destes documentos, certo? Então, na verdade, nada do que possa sair das paredes blindadas é passível de ser tomado apenas como um simples documento. Então, esses documentos parcialmente revelados, tivemos agora um simpósio, semana passada, agora aqui no mês de novembro de 2020, um simpósio onde o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, um simpósio virtual realizado pela Embaixada dos Estados Unidos junto à Santa Sé. Eles analisaram um aumento do antissemitismo, e como ele pode ser erradicado, olha que legal, através do diálogo interreligioso. Isso é uma coisa muito boa, porque antigamente as religiões elas se opunham e havia guerras santas. Hoje em dia tudo muda, O aumento da consciência da população é fantástico e hoje se busca um diálogo interreligioso neste simpósio do Estado do Vaticano. E o secretário citou uma carta recentemente descoberta nestes arquivos, descoberta então revelada, onde foi escrita em 1916 pelo então secretário de Estado, lá daquela época, o cardeal Pietro Gasparri, certo? E essa descoberta foi graças, inclusive, à decisão do Papa Francisco em começar a vasculhar, que parte que nós vamos começar a vasculhar deste arquivo gigantesco, e o Papa sugeriu por começar pelos arquivos do Holocausto, certo? Apesar de o Holocausto ser o nome dado ao genocídio da Segunda Guerra Mundial, e a carta está se referindo à Primeira Guerra Mundial, mas estavam na mesma seção ali. E esta carta foi uma carta do Comitê Judaico-Americano daquela época, que pedia uma resposta à violência contra os judeus no contexto da Primeira Guerra. Acredito que foi inclusive o que deu o tema ao simpósio, que é do antissemitismo. E naquela época a igreja ela não considerou muito esta carta, que foi simplesmente arquivada. Mas os tempos mudam, a consciência evolui e tudo vem à luz, vem à tona. A gente sabe que para a transição planetária, para o mundo regenerativo, nada pode ficar oculto. Tudo deve ser revelado à luz do sol que nasce da nova era. Então todas as coisas
toda essa nossa história irá haver uma grande transformação em toda a nossa história que nós conhecemos. Claro que é um processo lento e gradual que vai aos poucos, mas eu tenho certeza que toda a história da humanidade vai ser repaginada. Nélio, não só a história que a gente conhece tradicionalmente... Do que mais pode conter nesses arquivos, né? Então, tudo mais que possa conter nesses arquivos irá modificar a nossa história, porque lá acreditaria-se que seriam arquivos realmente verídicos, que realmente aconteceram, bem como não só da mudança com coisas da Bíblia, mas também o encontro com outros seres, com outras espécies, com outras raças, com outras civilizações, que também tem muitos relatos que envolvem isso, que envolvem o Vaticano. E realmente muitas revelações vêm por aí com a abertura desses novos corredores, porque ao longo da história da humanidade, talvez a instituição que mais teve na hegemonia do poder universal foi a instituição religiosa, foi a igreja, e eles coletaram muitas informações de todas as áreas do conhecimento humano, não só da parte de comunicação com nossos irmãos estelares, que daí parte uma via mais transcendental, mas mais a fraternidade universal, mas como inclusive ao próprio conhecimento da vida, dos grandes mestres como Jesus Cristo, o segredo de Fátima, como o Papa bem trouxe, dentro da filosofia, e outras áreas que vão revolucionar a nossa perspectiva de mundo e, consequentemente, o caminho que a gente vai tomar. É verdade, é bonito ver a nossa sociedade amadurecendo em todos os setores, como ela de fato vai fazer. E o secretário daquela época, né, o Gasparri, ele tinha escrito em nome do Papa Bento XV, né? E ele afirmava que os direitos naturais do ser humano deveriam ser observados e respeitados também em relação aos filhos de Israel, né? Como deveria ser para todos os homens. E assim né? Pois não seria conforme a justiça e a própria religião desviar-se apenas por causa de uma diferença na fé religiosa. Em todas as bulas papais já emitidas em relação aos judeus na história do Vaticano, né, não há nenhuma declaração que equipare a esta exigência direta e inequívoca de igualdade para com os judeus e contra o preconceito por motivos religiosos. É um avanço muito grande nós vermos a religião se vendo, né, todas as religiões se vendo como uma humanidade, como um povo, e que esta seria a vontade dos princípios da igreja e até mesmo os princípios, claro, vindos de Jesus, que era do amor, da paz, da união, da fraternidade. O próprio Jesus não tinha religião, né? Isso pode ser até nos arquivos, né, Lélia? Isso é muito bonito. Começar essa vasta pesquisa por esses aspectos históricos, porque, como diz aquela célebre frase, um povo que não conhece a sua história está condenado a repetir, e não é isso que a gente quer. A gente não quer repetir esse conflito, estes preconceitos, e sim caminhar juntos para uma fraternidade. E tem que começar com essa visão. Claro que demora um pouco para as nossas condutas serem fraternas também, mas olhando, colocando a consciência é o primeiro passo, e a gente vai chegar ali, tenho certeza. Pois é, pessoal, muita coisa mais será descoberta ao longo do tempo. Acho que estamos apenas começando a entrar neste vasto arquivo do Vaticano que vai revolucionar toda a nossa história da humanidade. E eu gosto sempre de trazer para vocês esses conteúdos que nos atualizam do que está se passando na consciência global, que é muito importante. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e nós nos vemos nos próximos. Deixem suas perguntas para o próximo Pava e Hélio Responde. Deixe aqui também suas respostas, tá certo? Eu agradeço a todos por assistirem. Obrigado, Hélio. Muito obrigado, Pava. Até a meditação mundial. Eu agradeço a todos os inscritos aqui do canal pela presença. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!